e também de frustrações, né? Por quê? Porque, né, eu acho que hoje nós temos um modelo de gestão da prefeitura que não é um modelo descentralizado. Então, o conselho participativo, ele vai ser tanto mais importante e mais forte, quanto mais descentralizada, quanto mais competências, quanto mais capacidade as subprefeituras tiverem. Tá certo? Por outro lado, né, quer dizer, não resta dúvida de que nós vamos dar um avanço enorme com a eleição, né, desses representantes que agora desses conselheiros que vão, né, representar uma instância de controle social, de participação e mais do que isso, além disso, né, os 1.125, se não me engano, acho que esse é o número, né, 1.125 conselheiros que são eleitos na cidade toda, vão constituir um fórum da cidade, um fórum muito importante, né, porque vai ser um fórum de pessoas que estarão, né, de certa forma, na linha de frente de uma discussão, de um pensamento. Esse conselhão, vamos chamar assim, né, vai ser, não sei, certamente quando ele estiver instalado, isso aí vai se discutir, né, mas reunindo periodicamente esses conselhos, esses conselheiros, se terá uma representação muito significativa da cidade. Para isso, obviamente, é importante que haja representantes eleitos, que sejam representativos, que não representem interesses privados de qualquer tipo, né, que tenham capacidade de exercer esse papel com autonomia, com independência, e eu acho que esse é o grande desafio que está colocado. Né? A gente pode também se frustrar se os conselhos não corresponderem ao perfil daquilo que se espera, que a sociedade espera que tenha. Então, eu acho que queria fazer essa colocação, mas quero destacar o seguinte: um dos principais papéis desses conselheiros, né, e de todos nós, na verdade, inclusive nós vereadores e administração municipal, etc., é pensar um modelo de gestão para uma cidade dessa dimensão, de um município dessa dimensão. Né? Cidade é outra coisa, município. A unidade, né, o município de São Paulo é o maior município do país, mas ele tem a mesma estrutura teórica do que um município pequeno. Ele tem uma prefeitura, tem uma câmara, tá certo, de vereadores. No fundo, né, de fato, né, embora ele seja 11 milhões de habitantes e a gente tenha, né, 5.564 outros municípios no país, dos quais 4 mil têm menos de 21 mil habitantes, ele é a menor unidade administrativa, a menor unidade política, né, do nosso sistema federativo, né, o Estado, né, União, Estado, município, né. Então, esse município de 10 milhões de habitantes, ele tem ele exerce tem as mesmas competências constitucionais que qualquer outro município do país, né. Claro que existem legislações que dão mais competências para municípios mais estruturados, né, como, né, em várias áreas, mas desse ponto de vista, agora, é muito específico um município de 11 milhões de habitantes. No mundo são muito poucos. E aí a gente até precisa fazer um levantamento e um estudo melhor sobre isso, mas são pouquíssimos. Alguns são distritos federais, como é o caso do México, que é uma estrutura totalmente diferente da cidade do México. Paris, Londres, Nova York, as prefeituras são muito menores do que isso, porque são várias prefeituras, né? Então, realmente é um desafio. Buenos Aires tem 3 milhões de habitantes, o município de Buenos Aires, o resto são outros municípios que estão na região metropolitana de Buenos Aires. Então, uma unidade de gestão totalmente atípica no mundo, um município. Portanto, as subprefeituras poderiam construir um modelo, né, que inclua as subprefeituras, é um grande desafio que está colocado. Né, um modelo diferente que não seja um município centralizado, com competências e com papéis específicos para cada subprefeitura, e o conselho, obviamente, entra dentro dessa configuração específica que tem que existir no caso do nosso município. Bom, acho que é isso que eu queria colocar aqui, né, mas certamente nós vamos ter aí muita reflexão e muita discussão para fazer sobre essa discussão
né, que é a discussão da gestão municipal e do processo de participação dentro dela. Obrigado. Antes de abrir a palavra, já temos mais de 12 pessoas inscritas. Está correndo uma lista de presença que eu queria pedir para todo mundo colocar seu nome, seu e-mail, para continuar recebendo as informações aqui da casa. E também está passando uma caixinha, porque a Casa da Cidade vive de contribuições voluntárias e a gente precisa dessa contribuição para pagar a luz aqui, senão a gente apaga a luz. Então a Larissa está passando a caixa. Cadê a Larissa? Está aqui, ó. Ela vai passar uma caixinha, quem puder contribuir com qualquer coisa é muito bem-vindo. Gustavo, mas não é inscrição, né? Não. Inscrição. Boa noite. Não, quero falar em nome da casa. Eu acho que foi meio confusa a informação. Gente, acho que vocês entenderam direito. Quando o negócio, a lista, quando a gente passa a lista, não significa que você vai votar na pessoa. Significa que você está apoiando e estimulando a pessoa a ser candidato. Entendeu? A questão da lista, para a própria prefeitura, é estimular o candidato a comunicar que está acontecendo a eleição do Conselho Participativo. Entendeu? Então, assim, se a gente não vai assinar nada em branco, tá o nome da pessoa lá, cada subprefeitura, assim, você assina se quiser, mas assim, não significa que vai votar na pessoa, é estímulo. Então todo mundo que mora em Pinheiros pode assinar nos 30, 40 candidatos que tiver em Pinheiros, entendeu? Só para estimular a candidatura, não significa um apoio à candidatura assim, formal. Eu, Larissa, apoio só uma pessoa, entendeu? E aí... Claro, na realidade a gente está convocando a todas aquelas pessoas que se propõem como candidato na segunda-feira próxima, dia 30, 19 horas, aqui na casa, porque a gente leu esses 3 pontos que seriam um pouco os pontos de unidade. Mas na realidade estamos esperando que mais pessoas se candidatem e incorporem nessa pauta outras visões que a gente ainda não incorporou. Então, o convite hoje especificamente é aquelas pessoas que se candidatam, segunda-feira a gente abre a porta para discutir e a partir de aí sim começar a fazer o trabalho no território. Bom, mas de qualquer jeito, no final a gente vai apresentar todo mundo, porque tem candidato de tudo quanto é região aqui. Como é um evento de discussão da cidade inteira, então a gente vai dar um espaço para todo mundo se colocar, porque tem pessoas de várias regiões. Bom, então eu vou começar a passar a palavra, já tem muitas pessoas inscritas. A proposta é a seguinte: a gente fazer uma rodada com 2 minutos para cada pessoa, de mais ou menos 10 pessoas, e depois devolve para a mesa. O privado vai ter que sair daqui a pouco, mas vai ter uma outra pessoa da secretaria que vai continuar aqui no lugar dele, respondendo e trabalhando, e as demais pessoas vão ficar até o fim, batalhando aqui na discussão. Então vamos começar. Primeiro, Tomás, mais 2 minutos, hein, Tomás, para dar tempo de todo mundo falar. Olá, boa noite. Então, eu sou estrangeiro, eu sou candidato para a Vila Madalena. A gente acompanhou todos os encontros. Até nesse momento não teve nada contra os estrangeiros, realmente, porque o decreto estimula a participação de todo mundo. Isso é muito facilmente resolvido, que é uma pena que a gente escutou aqui que o Brasil sofreu de um histórico autoritário aqui. Então, como que vai ser nosso conselho participativo se a gente nem consegue participar na escolha dos candidatos? Então, muito fácil, pessoal, muito fácil. Minha esposa pode emprestar seu título eleitor para mim. Não resolve o problema aqui? Fácil. Bom, então, disse que não vai ter discussão aqui. Eu só queria levantar mais 2 pontos aqui. A maneira que estamos colhendo as assinaturas, eu acho que a gente tem que conhecer o candidato antes de apoiar, ok?
E outra coisa é como que vai ser o regimento interno desse novo conselho, quando que vai ser feito? Depois? Como que vai funcionar? Okay, obrigado. Diná, cadê Diná? Depois o Luiz de Pirituba também já podia vir vindo para falar em seguida. Você vem depois, é que ele veio depois e inscreveu depois. Só um minutinho. Boa noite, meu nome é Dina Petrovski, quero cumprimentar todos da mesa, todo o público, e eu sou presidente da Associação dos Moradores e Comerciantes do bairro de Campos Elíseos. E eu tenho uma pergunta. Foi falado que, vamos dizer, nós não temos muitos órgãos ou muitos acesso a participar, a reivindicar, a discutir. Eu discordo um pouquinho disso, porque eu já participei do Fórum do Centro, eu já fiz reuniões de associação, eu já convidei vereadores, já convidei subprefeitos, já convidei, então o canal, vamos dizer, existia ou existe. O que eu também participo de CONSEG, do Conselho de Segurança, e visito vários conselhos de segurança, inclusive por pura curiosidade, para saber do que as pessoas se queixam, se é uma questão, vamos dizer, cada um tem suas queixas nos seus bairros, ou se é uma coisa mais da cidade inteira. E o que eu acho que nós esbarramos como cidadãos é nas leis. Então eu gostaria de saber do que esse, vamos dizer, conselho participativo vai encontrar de diferente para as soluções dos seus problemas. Que tudo bem, algum acha que é a poluição sonora, outro acha que vamos dizer, o meio ambiente, outros são as calçadas, outro é a segurança. São os problemas gerais de São Paulo. E em todo lugar que a gente vai, a gente esbarra na lei. A polícia não pode agir aqui, ou a prefeitura não pode agir lá, cada um tem sua, vamos dizer, o seu limite. Então eu gostaria de saber no que nós vamos encontrar uma diferença na hora da gente querer, vamos dizer, resolver os problemas da cidade, os nossos, ou dos moradores da nossa região. Luiz, sou de Pirituba, quero cumprimentar a mesa e também toda a plateia, muito importante as palestras, né? Eu conheço o Gu aqui de outros momentos, né? Mas assim, é muito bom ter esperança. Acho que a esperança voltou, né? Voltou ao nosso recinto, porque é importante a participação. E eu não acredito em governo que fala assim, eu governo para vocês, eu governo, o meu governo, eu estou governando para vocês. Governo para o povo. Não. O governo tem que governar com o povo. Governar com o povo, isso sim é que vale a pena. Porque um sozinho para errar é muito fácil. Agora, 1.200 pessoas errando pela mesma questão é muito difícil. 1.200 pessoas errar juntos é muito mais difícil que um só tomar uma decisão errônea de prejudicar todo mundo. Muito bem. É muito bom lembrar que na Lei Orgânica de 90 já se previa a criação da subprefeitura e junto com ela os conselhos de representantes, que não se conseguia colocar, até porque na época não teve condições, e na época da Mata nós tivemos uma grande esperança, que até foi criada a subprefeitura, mas os conselhos de representantes infelizmente não se conseguiu. Mas eu acho assim, o pessoal ficou um pouco frustrado por não ter já naquele momento consolidado o conselho de representantes junto com a questão da subprefeitura. Até porque ela tinha a maioria na Câmara, fez um bom trabalho, acho que tinha conseguido. O pessoal ficou um pouco frustrado com isso. Agora, a esperança volta a reinar no nosso meio, quem sabe a gente consiga. Mas é importante lembrar, é preciso fazer esse conselho, fazer ele funcionar, produzir coisas boas, fazer o povo ser conscientizado de que realmente veio para resolver qualquer coisa, ter um bom produto, consolidar, para virar então uma política de Estado, né? Um modelo para o município de São Paulo, e não uma política de governo que um faz, o outro desfaz, vai para frente, vai para trás, aquela confusão que hoje o que se mais faz é política de governo e não política de Estado. Isso tem que vir para ficar, e para ficar o pessoal tem que acreditar, e para acreditar tem que dar resultado. Então eu volto a dizer, vamos fazer uma coisa para valer, porque não adianta nós fazer
Nós tivemos uma grande esperança com o orçamento participativo na época da maca. Fomos todos para a rua, um movimento enorme, mexeu com todo mundo, aquela esperança enorme. Não se consolidou de forma concreta e o outro veio simplesmente passou a régua e acabou. Nós não queremos mais política que um faz e o outro desfaz. Queremos política que venha para ficar e se consolide. É isso que nós queremos. E quando a senhora falou assim, se tinha tempo para fazer alguma coisa, que esbarra na lei, esbarra aqui, esbarra lá. Senhora, não tem lei mais forte no mundo do que um povo organizado e conscientizado. O povo organizado e conscientizado é a maior lei que existe. Faz acontecer qualquer coisa. Obrigado. Pessoal, eu juro que vou falar em 2 minutos, mas antes eu queria fazer 2 momentos políticos, né? Primeiro, que o senhor acabou de falar, o senhor é de Pirituba, né? Pede aqui pro homem que ele que está relatando para o plano diretor a parte de operação urbana, lá para a sua ponte lá, Raimundo Magalhães. Quem sabe ele não consegue colocar um pouquinho ainda, né, Nabil, que está ainda retida essa... o nosso projeto de lei lá, que eles querem faz 30 anos uma ponte. E o segundo, parabenizar aqui o Maxwell, né, que é o movimento do Sem Teto de Ipiranga, né, que sabe lutar como ninguém pela terra sem bagunçar muito o coreto. Ele vai conforme a lei exige. Parabéns aí, Maxwell. Agora, o que eu quero falar. Hoje eu escutei a entrevista do João Antônio, na CBN. Não sei... Oi? Oi? Ah, eu sou o Carlos Miniti, conselheiro de metas da Zona Oeste, e estamos aí na luta com o plano de diretor, etc. Eu queria falar da entrevista que o João Antônio deu hoje cedo na CBN, não sei se o senhor escutou, para a Fabíola Cidral. Então ele deu todas as dicas que não vai precisar das 100 assinaturas para a gente se candidatar. Né? Isso seria uma coisa muito boa, principalmente na minha região, porque está difícil de eu achar os candidatos. Então só queria ver se tem essa chance que o prefeito fazer uma portaria, alguma coisa, de não ter essas aí. Eu estou falando o pessoal relaxar lá. E a segunda coisa é sobre quando a gente vai em reunião de zeladoria, viu, Ângelo? Qual que está sendo o problema? A gente faz algumas perguntas para a subprefeitura, só que não tem tido uma correspondência na emissão dos dados para nós, Ângelo. Então o que acontece? Por exemplo, quais são as praças que têm termo de cooperação na Lapa ou em Pinheiros? É difícil da subprefeitura chegar nesse ponto para devolver para nós. Por exemplo, quais são as OCIPs que atuam na área social, aqui em Pinheiros ou na Lapa, não sei aonde? A prefeitura tem uma enorme dificuldade de devolver esses dados. Então, ocorre o risco de a gente ser os conselheiros, fazer essa pergunta para o subprefeito e eles não terem a pronta resposta, para a gente começar a trabalhar, para a gente começar a ajudar o prefeito a organizar essa cidade. Bom, é isso, já demos 2 minutos. Tchau, obrigado, pessoal. A senhora... Não, não foi a senhora que deu o convite aqui? Eu passei de trás. Desculpa. Não. Então, Flávio Siqueira, do Movimento de Resistência e Apoio do Orçamento. Fábio Siqueira. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Fábio Siqueira, Movimento de Resistência e Apoio ao Orçamento Participativo de São Paulo. Saúdo o vereador Milton Duque, representante da Secretaria de Relações Governamentais, Secretaria de Relações Internacionais Federativas, o prefeito, Casa das Cidades, conselheiro, população paulistanas, conselheiros. Realmente é uma discussão bastante importante e inovadora, mas parece bastante constrangedor, principalmente para a gente que está há 9 anos na resistência. Como falou o senhor Luiz aqui, lembrou muito bem que o senhor José Serra tentou acabar com o orçamento participativo, mas não acabou, pois ficou um movimento de resistência resistindo com a bandeira da honestidade, da ética, da transparência, do combate à corrupção, que é a participação da população diretamente no orçamento da cidade, nesses 42 bilhões de reais que anualmente a cidade delibera-se para suas obras, serviços e programas. Então, se o Conselho Participativo é triste a mesa não lembrar, parece que é um tabu sobre o orçamento participativo de 2004, sendo que foi uma experiência bastante vitoriosa. Ganhou prêmio internacional em Nova York, ganhou indicação do PNUD, herdou para a cidade de São Paulo um observatório de participação. Será que nada disso é conhecido?
Será que a gestão Haddad desconhece esse legado do OP em São Paulo? Amanhã haverá a reunião na Assembleia do Fórum Paulista de Proteção Popular, e quem representa o Estado de São Paulo não é o governo Haddad, é o movimento de resistência, porque a cadeira é nossa por direito, legitimamente, pois nós participamos dos últimos 5 congressos de participação popular no Estado de São Paulo. Realmente é muito estranho. Falamos com o senhor Jean Antônio não nos convidou mais para as reuniões de deliberação do Conselho Participativo. Em Secretaria de Planejamento é um absurdo o que acontece. Ou seja, acho que precisa de respeito e conhecimento a histórias como do senhor Gerôncio, como da conselheira Maria do Socorro, Nobui, Luiz, Akiko, pessoas históricas no Estado de São Paulo. E essas pessoas têm a legitimidade para discutir participação popular na cidade de São Paulo. E, realmente, o Conselho Participativo gera algumas dúvidas. Por exemplo, todo mundo conhece o Colégio Rodrigues Alves, Avenida Paulista 200. O distrito desse colégio é Vila Mariana, subprefeitura da Vila Mariana. Só que a zona eleitoral dele é Zona 1, Bela Vista. Todo mundo sabe que Bela Vista na divisão, é Sé. Então, a pessoa vai influenciar a Sé ou a Vila Mariana? Isso não está no decreto, não está na lei. Precisa ser esclarecido isso. A aclimação tem uma parte na Vila Mariana e uma parte no Distrito Liberdade Sé. Quer dizer, vão cortar um subdistrito histórico para a cidade com uma aclimação em 2. Região de Pirituba, do seu Luiz, do nosso amigo aqui, o seu Isaías, liderança histórica, inclusive conselheiros delegados do Fundo Participativo, 2024. Tem 6 zonas eleitorais. Lá, na subprefeitura de Pirituba, Pirituba, Jaraguá, Parque São Domingos. Lá para o Peru, Jaraguá, Pirituba, Freguesia 2 e Brasilândia. Quer dizer, são 6. Então, como que vai fazer a questão da zona eleitoral com a questão do distrito e do subdistrito? Pergunta fundamental, porque aí se conseguirá uma proposta de participação popular de fato, mais abrangente, mais democrática para o Estado de São Paulo. Muito obrigado. Os próximos, se pudesse já vindo para ser mais rápido, é Isaías, Iracema e o seu Gerôncio. Daí já ganha tempo. Boa noite, queria cumprimentar aqui a mesa, o nosso vereador lá do Bonduque, né? Que é um grande vereador, viu? Agora eu quero o seguinte, o que eu queria falar é o seguinte, meu nome é Isaías, né? Eu sou liderança em Pirituba, né? Sou coordenador de Fórum de Regularização Fundiária. Já sei o que é o conselho, já entendi o que é o conselho, porque eu já participo de conselho de saúde, né? E vários conselhos, e do Fórum de Regulação Fundiária. Mas é o seguinte, eu queria parabenizar o Fernando Haddad, né? Porque essa proposta do Conselho Participativo veio de encontro com as propostas que foi encaminhada na campanha dele, né? Pela liderança da região, inclusive de Pirituba, que nós entregamos na mão dele, né? Na mão dele. Foi o Conselho de Representantes. Só mudou por causa daquela questão lá do Kassab, né? Que ele mudou, né? Mas é o seguinte, eu queria fazer uma pergunta para a mesa, sobre se a prefeitura vai dar estrutura para o conselho, né? Porque o conselho para trabalhar precisa de uma estrutura, precisa de folha, precisa de computador, precisa de uma sala para trabalhar, né? Essa pergunta vai ficar para a mesa para responder. Eu acho que é uma dúvida de todo mundo aqui. Obrigado, viu? Boa tarde. Boa noite a todos. Quero agradecer aqui a mesa, a bancada, grandes companheiros, todos que estão aí, no dia a dia, estamos aí. Meu nome é Iracema, eu sou de Pirituba também, faço parte do DC de Pirituba. Eu queria fazer algumas perguntas para a mesa aí, sobre a questão da composição sobre o edital do próprio Conselho Participativo Municipal, tem algumas dúvidas. O colega ali já fez algumas questões com relação ao distrito, a questão de competência, área de abrangência, que já foi contemplado. Eu acho que a mesa já copiou aí para dar uma resposta. Tem uma outra questão também que gostaria de saber com relação aos pré-requisitos de participar ou não do Conselho Participativo. Tem essa dúvida também com relação
a comprovação de 100 residentes da área, esse apoio aí que o pessoal estão passando, se isso vai prevalecer, se não vai prevalecer, como é que vai ficar isso aí. E uma outra questão que eu gostaria de colocar também, que eu não vi devidamente claro aqui também no edital, é a questão do domicílio. Está bem claro para mim. O domicílio é o domicílio residencial ou o domicílio eleitoral? Eleitoral. Está claro. E aí como é que fica a questão da competência dos distritos? Não fica? Ok. Aguardo resposta da mesa. Tá? É isso só. E boa sorte a todos. Boa noite a todos. Olha, sobre o orçamento participativo, o Fábio já falou. É uma cobrança que nós temos ela, porque nós tivemos uma grande vitória no começo, e mais tudo começou e no meio parou. Agora, o orçamento, agora esse que é o orçamento participativo, participação esse conselho participativo do município. É uma coisa muito importante para a cidade de São Paulo, mas que seja um conselho respeitado. Porque eu fui um dos primeiros conselheiros da habitação do município de São Paulo, no governo Magda. No governo Serra não funcionou. O Conselho de Saúde não funciona. Então nós queremos um governo que tenha e que dê respeito aos conselhos, que dê respaldo aos conselhos. Não adianta você falar para o surdo, para o mudo. Você vai estar falando para ele ver o simpatia nos beijos, mas não sabe o que ele está falando. Queremos um governo que respeite a comunidade, respeite a sociedade civil e respeite os conselhos. E eu acredito que hoje o nosso prefeito Haddad está disposto para isso, a nos ouvir. E ouvir toda a comunidade. Eu, como do orçamento participativo, no movimento de resistência, como conselheiro do Conselho Gestor da Pessoa Urbana na Espraiada, e sou o presidente da Associação de Moradores de Jardim Adite, que tem uma luta e um grande conhecimento sobre participação. E graças à participação, eu tenho uma grande vitória. Nós hoje temos o Jardim Adite e isso aí veio. Desconselho, do OP, é de uma luta. E nós queremos que isto seja um conselho participativo. Mas participativo e seja ouvido. Não faça um projeto, não faça uma fiscalização no seu distrito, leve para a sua prefeitura, o seu distrito, leve para a Câmara Municipal a sua reivindicação, mas que a reivindicação seja respeitada. É uma luta para chegar lá, para a Câmara Municipal. Esse conselho tem que ser bem unido e bem articulado, e com bons fóruns, bastante fóruns, com todos esses conselheiros, para ter a experiência de Pinheiro, de Pirituba, e do Grajaú e de Mirim. Obrigado. Gente, depois dessa rodada a gente vai passar a palavra aqui para a mesa, porque ele precisa sair e depois a gente continua, tá bom? Eu gostaria de tirar aqui algumas dúvidas, se porventura passou alguma coisa que eu não anotei e a pessoa quiser perguntar, fica aberto também. A questão do estrangeiro, infelizmente, não por vontade do governo, mas por uma questão de estrutura e do cadastro do TRE, não foi possível neste momento, tá? Nem a questão dos estrangeiros, nem a questão das pessoas em situação de rua. Só vai poder ser candidato quem tiver título de eleitor e só vai poder votar quem tem título de eleitor.
Aí já entra na questão do regimento que vai ser feito posteriormente. Esse regimento pode prever, é uma tarefa dos conselheiros também, né, a participação, não sei se como observador ou de que forma, né, dos estrangeiros, as pessoas em situação de rua, passa a ser até uma tarefa do Conselho. Tá? A questão do Conselho, como ele vai funcionar, como as coisas vão acontecer, eu acho que na fala das pessoas a gente já percebe, né, que começa a se delinear, né, como esse Conselho vai funcionar. Foi dito aqui, qual a diferença, né? Porque se nós já temos o Conselho de Segurança, nós já temos o Conselho de Saúde, nós já temos o Conselho de Habitação, nós já temos o Conselho Tutelar, nós já temos uma série de conselhos. Neste conselho, nós vamos ter todas essas representações, entendeu? Então, uma coisa é você ter um conselho específico de segurança, outra coisa é você ter a segurança envolvida com as demais questões que envolvem o poder público. Outra coisa importante que foi dito aqui e que começa a delinear também a questão do conselho, que não é um conselho para o povo. Quando o prefeito vem e fala, eu quero constituir um conselho, porque eu quero governar com o povo, né? É outro perfil, né? É outra coisa que identifica e diferencia esse conselho que se coloca aqui, que é um conselho também que deve ser um conselho, não uma política de um governo, mas uma política de Estado, né? Já é uma outra diferença, quando você fortalece um conselho desse tipo, não para um governo, né? Mas para vários governos, uma política de Estado. E quando você reforça isso, você dá um outro perfil para o Conselho, que é a questão do planejamento, que é a questão da continuidade de projetos sociais importantes, quando você tem um acompanhamento participação, um acompanhamento social participativo e fiscalizador. Então, a gente começa a delinear o formato desse Conselho. A questão das assinaturas. Eu ouvi esse trecho da entrevista do João Antônio, não ouvi toda, mas esse trecho eu ouvi. O João disse o seguinte, se necessariamente hoje, até o dia 7 de outubro, necessariamente, isso está no decreto, isso está no edital e isso tem que ser respeitado. São 100 assinaturas. Veja bem, foi dito aqui, você não está votando quando está apoiando. Muito pelo contrário, eu acho que é um exercício de democracia você assinar diversas listas. Pode assinar 100 para 100 candidatos, porque você está garantindo ao companheiro o direito de disputar. Votar, você vai votar no dia 8. Aí você vota e só escolhe 5. Você escolhe os seus representantes, você escolhe aquele que você quer no conselho. A questão do orçamento participativo, eu sempre digo o seguinte nessa questão: existem várias formas de participação popular e uma não exclui a outra, tá? Quando você ganha um conselho que tem o respaldo, ele é autônomo, mas que tem o respaldo, entre aspas, do governo, né? Você cria mais um instrumento para discutir as leis de diretriz orçamentária, para discutir o PPA, para discutir o orçamento, né? Você reforça isso, né? Eu acho que isso é importante. E o governo Haddad, ele sinalizou muito, né, nessa direção com a questão do plano de metas, né? Nós tivemos as audiências públicas devolutivas, vamos ter outras, né? Eu tive uma reunião na minha secretaria essa semana, com um grupo de pessoas de uma região da cidade, que chegou, olha, nós estamos vendo isso e tal. Ela falou assim, nós debatemos isso lá na devolutiva, aliás, no plano de metas, e depois eu falei, na devolutiva vocês priorizaram? Sim, está entre as 3, tá, então vai ser feito o ano que vem. Vocês garantiram de uma forma democrática a execução daquilo que vocês estão reivindicando hoje aqui para mim, né? Eu não vou decidir nada, vocês já decidiram. O prefeito, o governo vai acompanhar a execução desta obra no ano que vem, porque vocês priorizaram e decidiram que vai ser feito no ano que vem. A questão da sessão eleitoral. Não prevalece a zona eleitoral. Por quê? A distribuição das zonas eleitorais não coincide com o território das subprefeituras. O que acontece? Uma zona eleitoral tem eleitor de 2 ou mais subprefeituras, né? Por exemplo, Moca e Sé. Pode ser que tenha uma zona eleitoral que tenha eleitores não. Então o que prevalece é a seção eleitoral. Se ela está no distrito, dentro da subprefeitura.
do território da subprefeitura. O TRE vai fazer essa nova divisão. Então, na hora de votar, né, ele vai dizer: votam na subprefeitura de Pinheiros em tais e tais escolas e tais sessões. Entendeu? Então, o que prevalece é a sessão eleitoral, né? Outra coisa, você se inscreve para o seu distrito, mas você pode ter voto em todo o território da subprefeitura. Só que a apuração vale o voto da subprefeitura toda, mas você concorre naquele distrito. O que pode acontecer é o seguinte: você mora num distrito, não tem nenhum voto nesse distrito e ser eleito. Tem algum problema nisso? Não, porque o conselho é da subprefeitura. Ele quer garantir apenas a participação de todos os distritos. Seria pelos distritos, mas aí tem um problema da justiça eleitoral. Por quê? Nós vamos votar em urna eletrônica. A urna eletrônica vai do número 10 ao número 99. Então ela tem o quê? Ela tem 99 menos 10, 89 números. E nós temos 96 distritos. Então não dá para fazer por distrito. Tem que ser por subprefeitura. Então são 32 subprefeituras. Então a urna eletrônica permite isso. Então como é que vai ser o número do candidato? Por exemplo, a Subpinheiros é o número 10. Então o candidato daqui, o primeiro número dele é o 10. E os números subsequentes serão mais 3 números. Então 10, 0, 0, 1. Como será escolhida essa ordem? Por ordem, depois de inscritos os candidatos, por ordem alfabética. Então, o primeiro, o Abner, o AB, ele vai ser o 001 e assim por diante, tá? Então, fica claro aqui. Ah, mas o meu título, tem outra questão. O meu título eu moro na Sé, mas o meu título é da Moca. Eu voto uma sessão lá numa escola da Moca. Eu posso ser candidato da Sé? Não, você tem que ser candidato na Moca. O que você pode fazer? Transferir o título. Se o seu título vier para a Sé, porque você corre o risco dele não vir, se não tiver local para você votar, aí você se candidata na Sé. Senão você só pode ser candidato na Moca e só pode votar na Moca. Isso porque, gente, é uma eleição muito grande e só o TRE tem essa estrutura e nós tivemos que nos adequarmos à estrutura do TRE, tá? Estrutura do conselho, outra questão importante desse conselho. Nós vimos aqui, na Casa da Cidade, passar o chapéu para ter que pagar a energia elétrica, não é isso? Então o conselho, obviamente, terá uma estrutura, eu acredito eu, dentro da subprefeitura, para fazer as suas reuniões e fazer as suas convocações também. Então isso é uma grande vantagem, você ter o local e como convocar os conselheiros para fazer uma reunião, é uma coisa que a gente sabe que é importante e fundamental. Então, basicamente, eu captei isso, falaram alguma coisa da composição e pré-requisitos das 100 assinaturas. Prevalece as 100 assinaturas até o dia 7. O João, desculpa. O João disse que estavam pensando, e realmente estavam pensando. Se ocorrer, por exemplo, alguma subprefeitura que nós não atingirmos o número necessário dos conselheiros, aí nós temos uma comissão eleitoral central, que pode até rever essa questão num segundo momento. Agora nós não podemos rever, porque nós vamos oferecer condições desiguais para os candidatos. Que aqueles que coletaram as assinaturas, né, não é justo, né, e o outro que não coletou e faz as inscrições, né? Obviamente que quem coletou a assinatura e fez a inscrição num distrito que tinha 24 conselheiros e escolheu, e só tem 15 candidatos, esses candidatos automaticamente serão guiados ao posto de conselheiro. Pivato, eu só queria reforçar, como você vai ter que sair daqui a pouco, a questão do OP. Eu acho que era importante ficar claro o que o governo está pensando em relação a esse fórum, né? Que eu acho que é uma questão que eles colocaram, e eu acho que se você pudesse completar um pouquinho e ajudar a gente a entender. Olha, especificamente a nossa secretaria não tem, nós recebemos lá todos os movimentos sociais, estamos trabalhando na estruturação, na parte burocrática da eleição desses conselhos, tá? A questão eu entendo da seguinte forma, eu queria dizer aos companheiros do OP, que eu entendo que a participação ela se dá das mais variadas formas, reforço aqui mais uma vez, e que a criação do Conselho Participativo é mais um instrumento de fortalecimento
da questão do orçamento participativo, né? E como esse conselho é um conselho autônomo, ele vai ter poder para incluir, debater essa questão de uma forma ampla e democrática e pautá-la, né? Eu acho importante a participação de vocês, eu tenho certeza que vocês vão ter representantes no conselho e podem pautar isso, tá? Posso falar? Você saiu? Deixa as outras pessoas responderem e a gente... Não, mas vai ficar mais gente ainda aqui, que ele representa o governo. Não, e ele vai ficar, outra pessoa vai substituir. Mas não vai responder o que ele falou, porque ele está aqui. Não, mas tem uma pessoa que representa ele que vai continuar. Deixa... Deixa... O governo está aqui. E ele também trabalha em sempre, ela vai falar. Mas, gente... Só um pouquinho. Ele falou... Não, vamos respeitar. Só, desculpa, mas tem muita gente que está querendo falar. A senhora aguenta só um pouquinho. Ângela, desculpe, eu disse que era uma questão que não era debate na nossa secretaria, que nós estamos cuidando da eleição do conselho, mas está aqui o Felipe, que é do planejamento, que é uma questão afeita à secretaria dele. Vou só responder rapidinho. A nossa secretaria, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, a gente tem uma proposta que chama Ciclo Participativo de Planejamento e Orçamento, que é justamente incorporar a participação social não só no orçamento, nas leis orçamentárias, mas também em todo o planejamento geral dos 4 anos do governo, no programa de metas e no PPA. Isso é uma proposta que a gente está fazendo, a gente já fez nas audiências de devolutiva. Dia 16 de outubro vai ter um seminário lá, provavelmente no Sindicato dos Engenheiros. Assim que tiver tudo confirmado, a gente vai divulgar. Nesse seminário a gente vai fazer uma apresentação sobre como funcionam os instrumentos de planejamento e orçamento da cidade. Também vai ser um espaço de formação e vai apresentar a proposta nossa do ciclo participativo e vai fazer um debate aberto com a população sobre essa proposta e vamos discutir para construir em conjunto essa proposta com a população. Obrigada, Felipe. Deixa eu passar para o... Posso passar para você primeiro, depois para o Ângela? Mudar a data de novo. Na verdade, eu acho assim, o conselho participativo, ele é um momento, ele é um espaço que está sendo criado, muito importante, mas a gente precisa, eu tenho algumas questões pessoais, né, que eu queria até colocar aqui. Eu acho que associações como a Casa da Cidade, elas servem como elo de ligação para vários coletivos políticos e vários cidadãos e cidadãs que queiram participar de espaços como esse. E acho que a Casa da Cidade, todos esses coletivos, eles têm que incentivar a mobilização, debater e eleger representantes para esse espaço. O grande desafio é tornar, de fato, o conselho participativo um conselho com legitimidade, que possa ir ganhando espaço com o tempo, ou seja, o formato e as condições que eles estão inseridas hoje, eles podem mudar ao longo do tempo. Eu acho que a prefeitura está aberta a testar o modelo. O prefeito falou em mais de uma ocasião que o modelo que ele tem em mente é o modelo, por exemplo, de Paris, onde o próprio prefeito é eleito a partir da eleição das regionalidades. Então a gente pode caminhar para um modelo muito participativo, quer dizer, uma estrutura democrática que não tem semelhante na estrutura brasileira, na experiência brasileira. Eu acho que outra questão que é importante a gente colocar aqui, para a gente debater, é que o Conselho Participativo ele deve acelerar e consolidar a descentralização das subprefeituras, não é isso? Ele deve, mais do que aproximar o cidadão da prefeitura, ele tem que empoderar e responsabilizar o cidadão. E aí mudar a cultura política na cidade. De fato. Eu coloco mais duas questões aqui para a gente debater, que é o seguinte. A gente fala muito dessa participação direta do cidadão no plenário, seja do conselho, seja de uma conferência, enfim.
Mas tem novas formas de interação do Estado com a sociedade, do cidadão, né, com a prefeitura, que a gente tem que discutir também. A militância digital, por exemplo, é um exemplo disso. Outra coisa são os serviços interativos. A prefeitura tem que caminhar para um diálogo, né? Hoje a interface, a gente tem mais de 50 canais de interação entre o munícipe e a prefeitura. 156, as subprefeituras, tem os telefones. Uma parte não funciona, outra parte demora para funcionar, enfim. Mas os serviços prestados pela prefeitura, eles precisam acompanhar, né, os novos momentos, as novas ferramentas de diálogo entre o cidadão e a prefeitura, né? A gente tem que discutir isso também. Como é que o cidadão pode fazer chegar no subprefeito, para além do e-mail, né, para além da carta, para além do telefonema? Como é que a gente vai incluir o Facebook e as outras formas de interatividade digital aí no dia a dia da prefeitura, no dia a dia da prestação de serviço, da politização do cidadão, enfim. E assim, sempre lembrando que o risco que a gente corre o tempo inteiro é do cidadão também ficar acomodado e ter uma posição passiva. Eu reclamo, eu pago meu imposto, eu quero que a prefeitura tenha. Né? O mesmo desafio está colocado para o cidadão, para o debate agora do Conselho Participativo. Nós vamos discutir só os temas afins do nosso bairro ou do nosso distrito? Ou nós vamos conseguir ter uma visão global de cidade? Qual é o debate político que esses coletivos, essas pessoas que estão aqui, vão fazer na hora de pedir o voto? Você vai votar o quê? Eu só quero que melhore o meu bairro, o meu distrito. Nós vamos concentrar, nós vamos pedir mais orçamento para ser aplicado na parte rica da cidade. Nós queremos que o transporte público funcione bem aqui. Fundão da Leste, Fundão da Sul, o Arco da Pobreza, enfim, isso aí cada distrito discute o seu. A visão que a discussão pública apareceu, como o Felipe falou, no orçamento, nas discussões de orçamento, na elaboração do plano de metas, na elaboração do plano diretor, essa visão mais global da cidade, ela tem que aparecer na discussão agora do Conselho Participativo. Porque, senão, a gente faz uma federação de distrito que não dialoga com a cidade como um todo. E quem perde é o cidadão paulistano. Acho que é dever de quem está aqui na quarta-feira à noite, no dia de chuva, politizar o debate e tentar colocar a pauta global de cidade. Né? Quem mora no distrito, quem mora aqui em Pinheiros, a gente tem que fazer essa discussão com quem mora em Pirituba, com quem mora lá em Boi-Mirim, com quem mora lá em Cidade Tiradentes. A cidade tem que ser boa para todo mundo. E os conselhos de representantes, os conselhos participativos, eles têm que ter esse espírito politizador da vida na cidade, como um todo. Minha avaliação. Eu vou devolver aqui para o privado que precisa sair. Olha, eu vou precisar sair. A Andresa está aqui. Todas as questões técnicas, esclarecimento de inscrições, tudo ela é expert. Ela sabe tudo, ela acompanhou isso desde o início e pode até com mais clareza fazer qualquer esclarecimento. Só antes de sair, eu queria não perder a oportunidade de contar uma piadinha. Não é nem piadinha, que hoje me contaram e é engraçado. A gente estava discutindo aqui a questão do saque do 156 da internet, que são instrumentos fundamentais, importantes hoje, né, para a gente se comunicar, e são instrumentos que todos nós usamos no nosso dia a dia. Mas não sei onde foi, se foi na internet, ou se foi o Zé Simão, não sei quem foi, que alguém me disse hoje, que colocaram uma placa bem grande assim, ó, numa parede, escrito assim, numa lanchonete: não temos Wi-Fi, conversem entre vocês. Entendeu? Então é um pouco isso que nós estamos fazendo hoje, né? Estamos aqui conversando entre a gente, que também esses momentos são importantes e fundamentais. Parabéns pelo evento, tá? E que eu tenho certeza que daqui nós vamos eleger alguns companheiros conselheiros, mas esse debate político ele é fundamental para aprimorarmos e aprofundarmos o nosso processo democrático popular, e é isso que o nosso prefeito quer. Muito obrigado, boa noite a todos. Me desculpe que eu tenho que sair agora. Andresa, assume aqui.
Bom, tentar não me estender muito para podermos continuar com as falas do auditório, né? Mas queria acrescentar algumas pequenas coisas. Primeiro, eu acho que existe o processo não está sendo perfeito, né? A entrada do Tribunal Regional Eleitoral, ela se impôs como uma necessidade prática para viabilizar a votação, e ela traz algumas complicações. A questão da candidatura dos nossos dois candidatos estrangeiros do bairro já está se colocando como uma delas. A imperfeição de limites da própria sessão eleitoral em relação aos limites da subprefeitura, vai haver aproximações que a gente não deve olhar como alguma coisa que deslegitima o processo, porque tem um monte de gente querendo deslegitimar esse tipo de processo, porque é contra esse tipo de processo, né? E aí eu queria entrar em... Então, acho que são concessões, são imperfeições que a gente vai ter que lidar com elas da melhor maneira possível, preservando o máximo de direitos possível, né? Eu acho que tem uma coisa que a representante da Associação de Campos Elíseos ressaltou, que eu queria puxar bem para cima, assim, que nós não estamos reinventando a roda, né? Quando a gente reinventa a roda, geralmente a primeira versão é quadrada, nós não precisamos disso. Existe uma tradição associativa forte aqui em Pinheiros, na nossa região. Ela é muito forte, ela serve de base para a construção de candidaturas, para reunião dos apoios necessários para viabilizar essas candidaturas. Eu acho que a gente deve tratar o processo participativo como algo que se apoia sobre um patrimônio já construído pelas associações, por experiências anteriores de participação e por luta por participação. Acho que isso é uma coisa que tem que se destacar aqui. E eu queria falar uma coisa que é especificamente, ou duas coisas que são especificamente questionamentos em relação à atividade das subprefeituras. Mas que não são só as subprefeituras.